Olá pessoal, esse é o canal Medicina Tradicional Chinesa Brasil, eu sou o Guilherme Nogueira e esse aqui é o Yin e o Yang. Sim, hoje a gente continua o assunto da semana passada para a gente entender um pouquinho melhor as funções e as características do Yin e Yang na aplicação da medicina tradicional chinesa. Bom, a parte branca do símbolo é a representação do Yang e a preta é a representação do Yin, óbvio, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção nesse símbolo tem uma parte estreita de Yang e ela vai aumentando até chegar no máximo do Yang. Tá? E a hora que ela chega no máximo do Yang, tem a sementinha do Yin dentro dele, fazendo aquele papel de transformação que a gente falou no vídeo passado. E aí o Yin então começa pequenininho, aumenta o seu tamanho, a hora que ele chega no máximo, vem a sementinha do Yang e transforma isso no seu lado oposto, totalmente oposto. Tá? Então, é o Yin se transformando no Yang o tempo todo. É o exemplo clássico do dia e da noite. Tá? Então, essa parte pequenininha, né, esse primeiro quarto aqui do nosso símbolo, é chamado de jovem Yang. Né? E aí, consequentemente, a parte pequenininha do Yin é o jovem Yin. E aí ele vai amadurecendo, né, ele vai ficando maduro, até ter o seu processo de envelhecimento e morte e a transformação no seu lado oposto. Né? Mais ou menos como a gente tem a representação da vida. Né? Então a gente vive a nossa vida, a hora que a gente morre, na verdade para os chineses a gente chegou do outro lado. Literalmente, a gente se transforma no outro. Tá? Então a gente muda simplesmente a configuração energética, mas a gente continua existindo. Né? Olha que visão interessante. Isso na medicina tradicional chinesa, né, esse processo de mudança é chamado de intertransformação, ou seja, um se transforma no outro. Tá? Então eles vão estar passando por ciclos constantes, né, provavelmente incontáveis ciclos de Yin, de Yang, de vida e morte, de dia e de noite. Sempre um se transformando no outro, no seu lado oposto. Amor em ódio, ódio em amor, e assim por diante. Todos os exemplos que você possa imaginar, onde haja dualidade, né, onde há classificação de dois lados contrários, eles vão estar o tempo todo fazendo esse processo. É muito comum nos relacionamentos, né, casamentos, namoros, né, parte do amor, né, todo mundo amando, de repente, aquela parte do ódio, assim, né, mas continua sendo um casal, né, não é porque tá brigando ou porque tá se amando, deixa de ser um casal. Né? É mais ou menos isso. A energia ela é a mesma, mas só que com características diferentes. Essa então é a intertransformação, um se transformando no outro. Tem uma outra característica importante que é chamada de interdependência. Né? Tem casais que é bem assim mesmo, né? Um depende do outro. Assim, né? Mas dentro do Yin e do Yang também, né? Eles dependem de um para que o outro viva. Tá? Então, se você tira uma das partes, a outra simplesmente deixa de existir. Né? Então, imagina que isso aqui é namoro, e aí uma das partes do namoro saiu, então o namoro acaba, ele não existe mais. Né? Então, ele deixa de existir. As pessoas continuam, mas o namoro não existe mais. Tá? Então, o Yin e Yang da mesma forma. Então, se você tira um dos polos, o outro simplesmente deixa de existir. Imagina dia e noite. Tá? Imagina que agora é só dia. Não tem mais noite, não vai escurecer nunca mais, o planeta parou de girar, né? Loucura, né? Porque ele tem... não vai ter como. O planeta parou de girar desse lado do hemisfério só dia, do outro lado só noite. A gente não precisa mais classificar se é dia ou se é noite, porque vai ser sempre dia. Então a noite morreu, o dia morre junto com a noite. Tá? Esse ciclo se encerra. Né? Então, a nossa maior dificuldade aqui no Ocidente é não compreender que todas as coisas possuem dois lados totalmente diferentes, mas que são a mesma coisa, elas representam a mesma coisa, é como a moeda. Né? Você pega lá R$1, do lado está escrito 1, do outro tem uma carinha, continua sendo a moeda de R$1, tanto de um lado quanto do outro. Ela não vai mudar o valor por causa disso. Tá? Então, tudo tem os seus dois lados, e quando a gente percebe isso, a gente supera então o sofrimento, a gente deixa de julgar, de classificar, a gente sai daquela questão, né, do é isso, ou é aquilo, é preto, ou é branco, é azul, é vermelho, é dia, é noite, é homem ou mulher. A gente para de fazer essa separação, né, de colocar em tabelinhas, colocar em listas, e a gente passa a unir todas as coisas, ou seja, a gente volta para esse ponto de origem.
né, que é a própria energia, é a essência, né, da onde surgiu tudo. Ou seja, eu paro de separar, ou de tentar separar as coisas que são inseparáveis, né, assim como a vida e a morte, assim como o homem e a mulher, são coisas inseparáveis, né? Vai estar coexistindo sempre na humanidade, independente da escolha sexual, né? Se você casou, ou você é um homem casou com um homem, uma mulher casou com mulher, não tem importância, porque isso não é isso de fato que vai fazer o ciclo yin e yang fechar, mesmo porque ele não é absoluto, né? Dentro do homem tem a mulher, que é a sementinha, e dentro da mulher tem o homem. Então você pode encontrar pessoas que tenham energias de um e de outro, mesmo ela tendo um sexo definido fisiologicamente falando, né? Fisicamente falando, tá? Então tem essa questão aí, a gente já entrou em outros méritos, né? Mas a gente falou então de transformação, interdependência, né? Um dependendo do outro para poder existir, e tem o terceiro que seria então o interconsumo. Um consome o outro, né? Que a gente chama de interconsumo e intersuporte, ou seja, eu dou alimento para um e dou sustentabilidade para ele, é como se fosse um alimento, né? Então um consome o outro e se fortalece com aquilo. Então, a hora que o dia chega no seu ápice, ele serve de alimento para o yin, que vai começar a comer, né, através dessa sementinha, como se estivesse irrigando essa sementinha com nutrientes, e aí ela começa a crescer, se transforma, Se transforma aqui no yin, até ele chegar no ápice dele. A hora que ele chega no ápice dele, inevitavelmente ele vai nutrir o yang novamente, e aí esse ciclo vai se complementando, tá? Por isso que esse símbolo aqui, ele é dinâmico, né? A gente vê ele chapadão, mas ele é dinâmico. Ora o yin tá magrinho e o yang tá bem forte. E aí depois eles invertem, o yang fica mais forte, o yin fica magrinho. E assim por diante, né? Não sei se eu repeti, mas é mais ou menos essa dinâmica, né? Então, de dia, o yang está muito maior do que o yin, né? E de noite, o yin fica fortão e o yang some. Daí vem todas essas questões ligadas à própria natureza, né? O yin está ligado diretamente ao repouso, ao descanso, à noite, né? E o yang é o movimento, a atividade, a ação, o dia, tá? Então todas essas questões aí vão trazendo noções do que pode estar acontecendo com uma pessoa. Por exemplo, você que atende, né, pessoas com qualquer tipo de terapia. Se a pessoa reclama de estar com insônia, ou seja, ela está acordada num período onde deveria dormir, né, onde naturalmente as pessoas dormem, tá? Então isso pode ser um causador de desequilíbrio. Às vezes a pessoa tem que trabalhar de madrugada, então ela já gera um desequilíbrio forçadamente no próprio organismo. E aí isso vai tendo uma série de consequências físicas, energéticas, né? E aí a pessoa vai entrando em estágios patológicos, em estágios de doença, né? Precisando de remédios para se manter, ou de terapias constantes para conseguir manter essa inversão que ela fez dentro da vida dela, né? De trocar o dia pela noite. Isso é só um exemplo, né? Milhões de outros exemplos por aí. Trabalho, lazer, né? Ou descanso, né? Então, o quanto essa pessoa trabalha, o quanto ela descansa, e aí por aí vai, tá legal? Galera, espero que tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais. Até! Inscrevam-se no canal, coloquem aquele sininho lá para vocês estarem recebendo imediatamente quando os vídeos são postados, né? Aquele alertazinho do vídeo. Um abraço, até a próxima!